né? Estou muito curioso com relação à tua opinião. Renato ou Tite? E Tite é a melhor opção para o Grêmio em 2025? Pois então, gente, é uma sinuca de bico, tá? Porque eu tenho certeza que o próprio torcedor do Grêmio não tem esse dualismo aí. Eu não enxergo, pelo menos que eu vejo na rede social, ou conversando com os gremistas, e agora fazendo um processo empático, né? Eu não vejo que tá polarizado desses dois. Mas eu diria o seguinte, uma coisa eu tenho certeza, que não pode ser o Renato. Se o Tite é o nome indicado, eu não tenho convicção. Agora, eu tenho certeza que Renato não pode ser. Né? Porque o Renato está desgastado, acho que o seu cardápio tático, por mais empírico que seja, ele já não funciona mais e o Grêmio precisa mudar. É essa a convicção que eu tenho. O Grêmio precisa mudar. Tá? As informações que pipocam são de que o próprio Antônio Bruno vai ficar, a gente não sabe. Né? A gente não sabe que o presidente Guerra almeja o próximo ano, porque ele não fala, entendeu? E a gente só fica aí com algumas entrevistas do Renato, indicando que está cansado, indicando que tem proposta, mas que ama o Grêmio, e fica uma indefinição. Até lista de dispensas está pipocando. E é isso que eu queria dizer. O momento do Grêmio, ele é muito preocupante, porque o Grêmio ainda não definiu a sua vida. O ano não terminou, tá? Por mais que eu acho que ainda seja uma situação confortável perto dos outros, tá? E o Grêmio tá jogando para fora várias situações de futuro, se a gente não sabe o que vai acontecer. Pô, vamos combinar, tá, gente? O Renato, eu tenho grandes críticas ao trabalho dele. Acho que ele tem que sair. Mas não é bom ouvir que o Grêmio está já planejando para o Tite. É óbvio que o Renato sabe internamente qual é a verdade. Mas ainda é mesmo assim ruim tu ver na boca do povo que o Tite está sendo projetado, que o Tite já está indicando o nome. É ruim isso, sabe? Para o ambiente interno, que ainda está decidindo coisas, não agrega em absolutamente nada. Por isso eu diria, presidente Guerra, por mais que o senhor não queira, por mais até que seja uma sinuca de bico, uma saia justa, o senhor tem que falar. O senhor tem que chegar, convocar uma entrevista coletiva, convocar a torcida para o jogo contra o Juventude e dar alguns esclarecimentos, porque senão vai ficar nisso. É um achômetro para tudo que é lado. E olha, gente, em época de indefinição, qualquer faísca vira uma bomba. Sabe? Olha o que aconteceu agora aí do Quinteiro, não sei o quê. Então, isso não faz bem para o ambiente que tem que estar fechado, porque o Grêmio ainda busca resultados. Então, no resumo da ópera, eu quero dizer para vocês que eu escolhi o Tite porque eu acho que não pode ser Renato. Porque são só as duas opções. Mas tu não tem convicção no Tite? Eu não tenho convicção que seria o Tite o ideal. Eu gostaria de saber qual é o projeto do Grêmio. E saber como é que o Grêmio quer jogar. Aí, eu diria, se eu soubesse hoje qual a política de futebol do Grêmio para a próxima temporada, eu diria, eu acho que o Tite serve ou o Tite não serve. Quem tem que definir como o Grêmio tem que jogar é o Grêmio, não o profissional que vai ser contratado. Qual é a política de aproveitamento de categoria de base? Qual é a política de contratações? Quem define isso é o clube. A partir disso, você define quem é que vai trabalhar para você, quem é que você vai contratar. E isso o Grêmio não tem, ou a gente não sabe, ou está muito escondido. Então me preocupa isso tudo. Mas, enfim, por hora é o que eu tenho para falar. Bom, Pedro Espinosa, tem convicção no Tite? Gamba, eu queria começar essa pauta e esse debate aqui frisando, acho que talvez o principal ponto no que está acontecendo na vida do Grêmio atualmente. O Grêmio provocou para ele mesmo a situação que a gente está debatendo hoje. O Grêmio provocou isto para ele, o presidente Guerra provocou isto para ele, o próprio Renato provocou isto para ele, porque o Grêmio se viu refém do Renato durante muito tempo e ainda é. Não fosse isso, se o Grêmio tivesse realmente pensado coisas a priori do clube, o Grêmio não estaria nessa situação que se colocou hoje. O debate a público do nome do Tite é uma provocação intramuros para extramuros. Por quê? Porque o Grêmio não soube lidar com isso.
bonito isso. O Grêmio tem com ele problemas profundos da gestão Grêmio pelo Grêmio. Porque se não tivesse o Renato centralizado e feito coisas, às vezes benéficas, em contrapartida, outras não tanto, o Grêmio não estaria nessa situação. Então, esse debate público de treinador, de reforço, né, de reforços, melhor dizendo, é um alto flagelo que o Grêmio traz para ele. Né? E nós, torcedores, né, e claro, os analistas e especialistas, debatem o que está sendo falado e o que está sendo dito. Né? Reparem o problema, o debate Grêmio e Juventude está alijado do dia de hoje. Está alijado, tá? Eu sei que é daqui a uns dias, a gente sabe disso. Mas o debate hoje é o que? Justamente um novo treinador. Por quê? Porque o Grêmio ficou refém do Renato durante muito tempo. O Grêmio ficou na mão do Renato durante muito tempo. Se isso não tivesse ocorrido, teria um debate e uma especulação até mais amena, mais branda. Mas isso é culpa do Grêmio. O Grêmio trouxe para ele e para os torcedores este problema, essa culpa. Então, assim, claro que tem coisas a resolver, claro que tem um jogo importante que vai definir de fato a permanência do Grêmio na Série A, é isso mesmo. Mas eu não vejo com tanto problema esse assunto. Eu vejo como uma normalidade primeiro, de época de calendário. Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro é normal isso. Nomes, especulações, treinadores, saídas, chegadas, eu vejo como normal. O que transforma o problema do Grêmio não ser normal é justamente ter ali Renato Portaluppi. É o ídolo que está sendo debatido. E é o ídolo que está sendo discutido. Não é qualquer treinador, não é um Vanderlei Luxemburgo, não é um Vojvoda, não é um Dorival. É o ídolo. É a possível saída do ídolo. Esse é o grande problema. Carlos Guimarães. Duas falas muito boas dos meus colegas. Ribeiro Neto e Pedro Espinosa mesmo. E que eu acho que se complementam e tem... Sim. É a véspera de feriadão que deixa as pessoas mais amáveis. Tu, quando é envolvido pela sensatez, tu és muito bom. Tu acha? Eu acho que isso acontece com frequência, viu? Olha só. Obrigado, meu companheiro. Só o senhor pra me É que defender. uma pimentinha. Tu elogia, mas tu dá O Ribeiro falou uma coisa porradinha. muito importante, que futebol o Grêmio quer. Quando tu fala o nome do Quinteiro, que é um nome interessante, um jogador com muita técnica, com muita habilidade, um jogador experiente, um jogador de Copa do Mundo, mas com um pequeno problema, para quem conhece a carreira do Quinteiro. Primeiro, lesões, tá? Ele tem um histórico de lesões, mas ele tem um segundo problema, para quem conhece e para quem já viu o Quinteiro jogar algumas vezes. É um jogador que não é lá o cara mais competitivo do mundo, tá? Ele não é um jogador competitivo, o Quinteiro. Ele é um jogador qualificado, é um jogador de excelente apuro técnico, mas ele não é o cara que vai entrar para morder, para competir, para jogar efetivamente. Quase Aliás, jogador. Hã? Vamos ser claro, quase ia jogador. E eu tenho um pouquinho de dúvida com relação ao atual momento do Monsalve, que baixou bastante, porque perdeu competitividade. Em seguida a gente vai debater bastante Quinteiro. Mas, vamos lá. A minha escolha é pelo Tite. Também porque qualquer treinador decente, né, um treinador de bom nível, eu escolheria esse nome ao invés do Renato. Mas tu acha o Renato pior? Não é? Não se trata mais sobre melhor ou pior, gente. Se trata sobre ciclo, vícios. Chega um determinado momento que a virtude se torna um vício. E, nesse momento, o Renato ele precisa encerrar o seu ciclo para também encerrar uma série de vícios que o Grêmio possui. Então, o nome é o Tite. Também acho o Tite mais treinador que o Renato, tá? Pau a pau, mais treinador. E o Tite seria um nome bem interessante para o Grêmio, como acho que outros nomes seriam também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já falei o nome do Deixa eu te fazer uma Vojvoda pergunta como outras profundo vezes. conhecedor do mercado europeu, antes de passar para o Bruno e para o Ernest, tá? O sonho do Tite, de novo, é trabalhar na Europa, tá? Ele não conseguiu realizar esse sonho lá atrás, onde, para mim, ele estava no ápice da carreira. No auge da carreira, ele não conseguiu. A gente não fala inglês, né? O Tite tem mercado na Europa? Eu acho que o Tite perdeu aí uma boa porta de entrada. Eu acho que ele seria um bom substituto para o Rubem Amorim no Sporting de Lisboa. É uma boa porta de entrada para o Tite,
não teria o empecilho da língua, o obstáculo da língua, e acho que é um mercado visto, que é o mercado de Portugal. Sim, ele teria mercado na Europa, não nos grandes, uma Premier League eu acho que ainda não verdade, é para isso. Espanha, um escalão médio, eu acho que sim. Eu ia te dizer, eu acho que na verdade o que joga contra o Tite é essa questão da fluência no inglês, por exemplo. Ele não é fluente em inglês. Então, ele teria, por exemplo, a Espanha, ele teria o Portugal como, talvez, como tu disse, a porta de entrada. Mas o que me chama a atenção, conhecendo o Tite, é essa notícia, tu já disseste, né, que a gente vai debater o Quinteiro, mas essa notícia do Quinteiro e até mesmo essa questão assim de, já tá conversando com o Grêmio, conhecendo o Tite, não é duvidar da informação. Mas me parece aquelas... O Bruno vai saber mais, né? Porque o Bruno é repórter exclusividade de Grêmio. Mas me parece, assim, especulações de mercado em cima de... conversei com um empresário, conversei com pessoas próximas do Tite, para entender o ambiente do Tite. Porque, obviamente, o Guerra e o Bruno, ou quem quer que seja de dentro do Grêmio, não vai, com o Renato tendo possibilidade de cair para a segunda divisão, negociar com outro treinador. Entende? Me parece aquela coisa... E sem contar isso, a gente conhece o Tite, a gente já sabe como é que o Tite pensa. Então, me parece assim que é aquela sementinha que tu joga, assim, vamos ver o que a torcida acha do Tite? E aí qualquer coisa vão atrás. Então, primeiro sobre informação, tá? O Grêmio conversou com o Tite, né? Mas o empresário ou o Tite? Tu tem essa informação? Não tenho. Confesso que não. Porque isso tem relevância, né? Não, confesso que não, tá? Mas assim, o que o Grêmio ouviu do lado do Tite é que ele não quer negociar agora. Enquanto o Grêmio tem treinador, a temporada está acontecendo, ele não abre negociação. Por isso que eu disse que era importante, né? Porque como a gente conhece o Tite, ele jamais faria. Ele não abre. Ele jamais conversaria. Mas assim, o que ele disse? Podem fazer proposta, estou aberto, estou livre no mercado, tudo certo. Depois que terminar o Brasileirão, a gente pode abrir uma negociação. O meu desejo principal é ir para o exterior, é ir para a Europa, mas eu não descarto trabalhar no futebol brasileiro. Por enquanto, é isso. O Tite ele é o ficha 1 do Grêmio caso o Renato saia, mas de novo, não há uma definição ainda se o Renato permanece ou não. Agora, entrando no campo da opinião, eu acho sim que é uma loucura o Tite hoje ser debatido, não por nós aqui, porque a gente está debatendo porque o torcedor debate, mas justamente pela torcida. O Tite está muito longe hoje de ser uma unanimidade. E é claro que a gente tem que respeitar a opinião do torcedor, mas eu acho que precisa ser analisada uma questão mais ampla em relação ao Tite. Por exemplo, a gente vive uma safra muito ruim da seleção brasileira e o Tite tem ótimos resultados. Alguém vai dizer, não, mas na Copa não. Beleza. Na Copa ele não conseguiu conquistar, ele caiu 2 vezes nas quartas, mas eram ótimas gerações também, principalmente da Bélgica, da Croácia. Bruno, o Tite, nesse momento, 50-50. Boa. A enquete. Nesse momento. Isso mostra o quanto o Tite não é Vai forte. ser disputado, Porque olha o tamanho da rejeição que o Renato vive e mesmo assim... O Tite não é o cara. O Tite não é o cara. Mas aí que tá. Alguns pontos, né? O Tite não foi bem na seleção. Olha, eu acho que se a gente comparar com os treinadores que chegaram depois dele, o trabalho dele é muito melhor. O Tite, dentro da nossa safra, que não é boa, ele fez sim um bom trabalho na seleção brasileira. Concordo contigo. Ele tem 80% de aproveitamento. Imagina. Então, pronto. Que o grande problema... É o mesmo trabalho do Dunga. O grande problema é que aproveitamento... Excelente trabalho do Dunga. Primeiro trabalho do O grande problema é que aproveitamento não conta, né? Ele não ganhou. Essa é a definição. E eu acho isso uma lástima. Seleção brasileira e Flamengo tem algo em comum, né? O torcedor da seleção e o torcedor do Flamengo, ele não acha que ganhar já é ok, né? Jogo bonito. Bom, tem que dar show, tem que atacar, tem que dar Bruno, show. E isso o Tite nunca vai fazer. Só indo ao encontro do que o Alexandre falou, eu tenho a ligeira impressão, e aqui tem um especialista de seleção brasileira, que o Luiz Felipe Scolari é muito mais lembrado pelo 7-1 do que pelo Penta. Sim. Infelizmente. O que é um absurdo, Cara, né? é real isso. Claro. Cara, o Filipão, ele é lembrado pelo 7-1 e as pessoas